Olá, sou Marcos Vinícius, bem-vindo ao canal do Escriba. A partir desse momento, eu vou apresentar meu trabalho, que é chamado Astronomia de Deus. E foi feito em 3 partes, que é uma Astronomia de Deus, a segunda parte é os portões do Sol e a terceira os luminares. Esse trabalho foi feito para esse tempo, pois somente com a tecnologia, né, e a era da informação que temos na internet hoje em dia, foi possível fazer esse trabalho, pois reunindo informações de fotografia, filmagem, foi possível fazer um trabalho mais adequado, de uma forma que todos possam experimentar sem exceções. Assim, eu vou mostrar para vocês de como as escrituras antigas, as escrituras sagradas, ou até a reunião da Bíblia, né, que temos hoje, elas dizem a verdade. Esse trabalho ele consiste basicamente em provar para todos nós que as escrituras estão dizendo a verdade. E a única forma de provar isso é com fatos. Sim, acreditamos pela fé, caminhamos pela fé, mas é bom também apreciarmos a obra ou as obras do Criador. E uma delas é a astronomia. E a partir de agora você vai apreciar o trabalho chamado Astronomia de Deus. Ok? Muito obrigado e boa aula. Então vamos lá. Iniciando, temos aqui a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Essa pirâmide consiste em partes. Ela começa em 10% de aprendizagem, que é estar em ler. 20% de aprendizagem está em escutar. 30% em ver. 50% em ver e escutar. 70% consiste em conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir. 80% em praticar. 95% ensinar aos outros. Então teremos um aproveitamento de 50%, no mínimo 50% do que será apresentado para vocês. Beleza? Vamos seguir então. Vamos começar com a história do calendário. Calendário juliano. Este calendário juliano é o que usamos nessa era. Neste momento e nesse país, o Brasil, ou muitos países do mundo, vai usar esse calendário. O calendário juliano foi organizado pelo sábio Sosigenes, de Alexandria, no ano de 46 a.C. O nome é uma homenagem a Júlio César, na altura do pontífice máximo da República Romana, a quem competia a tarefa de decidir quando se introduziam os meses intercalares no calendário romano tradicional, o calendário lunisolar. O calendário juliano surgiu quando Júlio César, aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu alterar o calendário utilizado na altura, o calendário romano. Isso porque ele havia reparado que as comemorações da primavera coincidiam com os dias de inverno. Assim, o calendário que antes era lunisolar passou a ser solar, ou seja, baseado-se no ciclo do Sol, a semelhança do calendário egípcio. Então, pessoal, até 46 anos antes de Cristo, as pessoas, daquela época usavam um calendário lunisolar, baseado no ciclo da Lua. Quando a Lua ficava cheia face a face com o Sol, no período da manhã, ali se iniciava o mês. Era assim que era contado dos meses, até 46 a.C., até a alteração de Júlio César. Júlio César ele reparou que as festas de primavera coincidiam com os tempos de inverno, ou seja, para ele, mesmo sendo primavera, de acordo com o calendário lunisolar, era inverno ainda. E vamos explicar o porquê na prática. Vamos ver por que isso acontecia. Porque para ele era inverno, mas porém no calendário lunisolar ainda era em primavera. Ok? Vamos lá. Aqui diz aqui. Então Júlio César estava correto em sua indagação. De acordo com o calendário, a primavera para ele era tempo de inverno. Isso porque a localização do Sol estava diferente da adequada para o clima onde ele vivia. Por isso ele foi consultar os sábios na questão, para resolver esse assunto.
Aqui temos o mapa mundial. Esse mapa consiste em toda a terra que já foi encontrada e nomeada. Como se pode ver, aqui temos todos os países: China, Rússia, tem Japão, tem o continente africano, tem o continente americano, e aqui temos o Brasil. Eu deixei separado aqui nesse mapa e demarcado o lado oriente e o lado ocidente, onde aqui no Brasil somos o lado ocidente. Todo o continente americano, todo esse lado aqui é o lado ocidente. Por isso que dizem que a nossa cultura é ocidental. No outro lado, após a linha do meridiano, que corta o mapa do mundo ao meio, é chamado de Oriente. Por isso que chamam que a cultura, né, japonesa, chinesa, da Rússia e uma parte do continente africano é cultura oriental. Júlio César, ele residia em Roma, né, onde o país é a França. A França é esse pequeno país aqui, ó, que parece uma bota, tá vendo? Ele é bem pequenininho. Eu vou aproximar para vocês verem. Então a França é esse país pequenininho aqui, tá vendo? Que parece uma bota. Tem até um capítulo de um desenho do Pica-Pau, não sei se vocês assistiram. Tem um capítulo de um desenho que faz uma brincadeira com esse país aqui que é a França, que parece uma botinha mesmo, tá vendo? É interessante, né? Mas aqui é a França. É aqui onde Júlio César vivia, né? Aqui é a capital, onde tinha a capital romana, ok? Então, aqui temos a França, né? Aqui temos a França, ou onde Júlio César residia. E aqui temos as linhas dos trópicos, que temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e a linha do Equador, que é a linha central da região tropical do mundo. Aqui temos também o Círculo Polar Ártico, que é aqui em cima. Aqui é o centro-norte do mundo, onde a bússola somente aponta o lado norte, o N da bússola, é apontado para essa região aqui, né, que é o centro-norte. Temos também o Círculo Polar Ártico, que aqui é o sul, a parte sul do mundo. Por isso que dizem, né, por isso que é dito que a cultura brasileira, ou o Brasil, ele está localizado na América do Sul, no continente americano, na parte sul do continente americano, ok? A França, ela está no mesmo alinhamento que os Estados Unidos. Então aqui, a sensação térmica da França é semelhante à dos Estados Unidos. No período de Natal, para eles é inverno. Para nós que estamos aqui no Brasil, na região tropical, o Natal para nós, que vai de dezembro a janeiro, né, a época do Natal, é verão. Nosso verão também é de dezembro a janeiro. Porque o Sol, né, que é a linha tropical, ele está no Trópico de Capricórnio. O Sol também, ele passa somente na região tropical, que é o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. O Sol ele só vai de norte a sul, onde o sul é o Trópico de Capricórnio e o norte é o Trópico de Câncer. Então, quando é verão para nós aqui, o Sol está no Trópico de Capricórnio. Para nós aqui é chuva e geada, o máximo. Para eles que estão na região norte, mais próximo do Polo Norte, é neve, né? Cai bastante neve lá. Por isso que a festa cultural de lá é boneco de neve. Então, voltando a Júlio César, ele alterou o calendário pelo motivo de que, quando era período de primavera, para eles era inverno ainda. Porque como você pode ver aqui, as linhas dos trópicos, né, que essas três linhas aqui, pelas linhas dos trópicos, você pode ver que a França ou Estados Unidos tem praticamente a mesma distância de uma linha para outra. Se eu traçar uma linha imaginária aqui, é como se tivesse uma distância. É como se aqui fosse a própria linha do Equador, né? E aqui fosse outra linha, onde seria o verão deles. Mas o verão para eles, para as pessoas que residem no norte, essa parte, nessa altura aqui da França, dos Estados Unidos, da China, é somente um calor, né, bem básico.
É como se fosse um calor de primavera para nós aqui. Porque é inverno quando o Sol está muito longe da linha. Ou seja, o nosso inverno aqui é quando o Sol está subindo. Para nós aqui, o nosso inverno é quando o Sol está no Trópico de Câncer. Quando o Sol está passando no Trópico de Câncer. Então, o nosso inverno, para as pessoas que moram aqui na região de São Paulo, onde a linha do Trópico de Capricórnio é entre junho e julho, porque o Sol está aqui em cima, no Trópico de Câncer. A primavera, para quem reside aqui na região tropical, ou a região onde a luz do Sol é mais intensa, acontece quando a luz do Sol, quando o Sol está na região da linha do Equador e vai descendo para a região onde ele vai ter mais potência. No caso, a nossa primavera está entre outubro, começa em outubro, né, setembro. Então, no caso, as pessoas que residem aqui na linha do Trópico de Capricórnio, né, onde o verão é ao invés de dezembro a janeiro, a nossa primavera começa em outubro, em novembro, aí quer dizer que o Sol está descendo para cá, descendo para a linha do Trópico de Capricórnio. Para as pessoas que residem do norte, né, as pessoas que residem nessa linha aqui dos Estados Unidos, da França, China e por aí sucessivamente, é quando o Sol para nós aqui está subindo, ele chega na linha aqui do Equador e sobe até o Trópico de Câncer. Aí começa a esquentar para esse pessoal. Até então é inverno. Quando o Sol começa a subir para o Trópico de Câncer, o calor intenso do Sol começa a esquentar essa região, então é primavera. Por isso que o Júlio César percebeu que na época da primavera, para ele ainda é inverno. Porque a distância do Sol era muito longe para ser chamado de primavera. Porque o Sol estava aqui na linha do Equador, de acordo com o calendário lunisolar. Então, quando o Sol estava subindo ainda, para eles ainda era inverno, era frio ainda, porque tem uma certa distância aqui, tá vendo? Assim como no trópico, assim como aqui na linha dos trópicos há uma distância, né, de Câncer a Capricórnio, para dar a diferença de verão e inverno, também há uma distância daqui, da linha do Equador para essa linha dos Estados Unidos e a França. Então, as festas de primavera, para eles ainda era inverno. Por isso que o Júlio César mudou, alterou o calendário, alterou, né, as datas. Porque nas festas de primavera ainda era inverno, pela distância do Sol, a altura do Sol. É isso que ele estava dizendo. Então, pessoal, como você pode ver no mapa, a explicação ela é bem verdadeira. De acordo com a altura do Sol, as festas para Júlio César, as festas de primavera ou a época de primavera, para eles era inverno ainda, porque o Sol estava muito distante ainda. Como foi dito, os Estados Unidos está na mesma linha que a França. Então, quando o Sol estava na linha do Equador, ainda era inverno para eles, por causa da distância do Sol, a altura do Sol. Por isso que Júlio César alterou o calendário. Então eu desejo que fique bem claro isso. Para ter um entendimento do que virá após essa parte, é necessário que tenha esse entendimento. Que a alteração do calendário não foi porque Júlio César era o pontífice máximo, né? Ou seja, ele era uma autoridade e fez isso por vontade própria. Ele fez isso por uma necessidade, somente por isso. O Júlio César ele fez essa alteração para que a nação onde ele vivia, o local onde ele vivia, seria mais adequado às datas festivas, às datas comemorativas, né, tivesse um entendimento melhor, um aproveitamento melhor. Como ele disse, as épocas de primavera para eles ainda era inverno, por causa da altura do Sol.
Então, para deixar claro que nessa primeira parte, para deixar isso bem claro na primeira parte e ter um entendimento melhor do porquê teve essa alteração. Então, após essa alteração do calendário juliano, muitos países se adequaram a essa mudança, pois aconteciam as mesmas coisas, tanto nos Estados Unidos como na China e outros países que estavam na mesma linha da França ali, na mesma linha da altura da França, ok? Eu vou encerrar por hora esse capítulo, mas vamos seguir adiante, ok? Vamos seguir ainda com Astronomia de Deus. Desde já agradeço e aguardo vocês no próximo episódio. Falou? Tchau, tchau.